Olá! Aqui com este cenário. Então eu estou aqui com uns diazinhos de férias, mas estou muito feliz por estar aqui convosco e hoje vamos falar um bocadinho sobre este projeto Invisível da Vida com a minha querida Cristiana. Eu vou já aqui convidar. Digam-me, entretanto, se conseguem ver, se me conseguem ouvir bem. Ai, está tão bom. Está um bocadinho de vento, mas está sol. Olá! Alô, bom dia. Olha, consegues-me ouvir bem? Eu estou-te a ouvir Consigo? bem? Estás-me a ouvir? Sim, Ok, perfeito. boa. Falta é perceber agora Entretanto, se nos estão a ouvir, não é? Olá, sim, Teresa. se esta vez nos conseguem ouvir bem às duas. Uhum. Para confirmarmos antes de começar, senão começamos a falar e ninguém nos ouve. Pois olha, não queremos falar para o boneco. Se a Teresa pelo menos nos puder confirmar se nos consegue ouvir. Está tudo bem, muito bem. Muito obrigada, minha querida. Sim. Ora, então, hoje vamos aqui partilhar um bocadinho este projeto, que foi uma ideia que surgiu depois das nossas lives, porque também eu acho que há esta necessidade de falar um bocadinho sobre estes temas, pelo menos as pessoas que chegam até mim, ahm, não dominam, às vezes não percebem muito bem, e eu acho que é bom trazer mais, falar sobre isto, falar mais vezes sobre isto e o que é isto do invisível da vida, não é? Portanto, ambas trabalhamos muito com o lado invisível, tanto em hipnoterapia como em constelações familiares. Uhum. E a proposta então é este espaço que vamos reservar não muito tempo, no máximo 30 minutos, às terças-feiras, não é? Em que vamos falar um bocadinho. Portanto, aqui também abro espaço para nos fazerem questões, temas que se calhar queiram ver abordados ou esclarecidos. Um, e, e pronto, e vamos também fluindo com aquilo que vamos recebendo. A verdade é que não há um formato rígido, portanto, é uma conversa, portanto, sempre de um lado educativo, mas de certa forma informal, portanto, simplesmente para trazer mais clareza, mais luz e falarmos cada vez mais de temas que às vezes parecem complexos, mas na verdade não são, e nada como esta informação, às vezes até nos ajudar a descodificar questões que estão em nós, porque Uhum. eu costumo muito dizer que realmente nós somos todos feitos do mesmo e aprendemos todos um bocadinho uns com os outros, Uhum. e a partilha acho que é sempre bem-vinda, não é? De um lado, sobretudo, em que em que já ouvimos várias histórias, em que temos a nossa própria história, portanto, são sempre partilhas que me parecem que vão agregar a qualquer pessoa. Uhum. Sim, e no fundo, não só da nossa própria história, não só das histórias que vamos acompanhando, mas também de todo o estudo e de toda a dedicação e envolvimento que da nossa parte também há em compreender um pouco melhor este invisível, não é? E torná-lo mais palpável. Então acho que as partilhas também vêm muito nesse sentido, estes momentos que vamos ter daqui para a frente, como tu disseste, e como eu concordo, não é? Tendo esta parte educativa, é também uma parte de expansão daquilo que nos foi dado a nós, não é? Desta oportunidade que a vida nos encaminhou para não só estudar, não só nos debruçarmos e aprofundarmos nestes temas do inconsciente, daquilo que é menos visível, entre aspas, mas que se nós estivermos atentas e se soubermos como estar atentas, pode ser bem palpável e pode ser uma forma de nós nos orientarmos e nos movimentarmos também de forma mais emocionalmente próspera, como eu costumo trazer por todo este caminho que é a vida, não é? E do, Uhum. do qual, como tu bem disseste também, e eu concordo, somos todos feitos do mesmo, ainda que esta caixa seja diferente, ainda que os contornos da história também sejam diferentes e esses contornos devam ser honrados,
há aqui algumas partilhas que podem ser gerais, vamos dizer assim, Uhum. e que depois cada pessoa pode pegar nelas e adaptar à sua realidade específica para que este invisível se torne efetivamente mais palpável, mais visível e que nos possamos apoderar, apropriar dele, digamos assim, para de forma mais consciente, para começarmos a viver de forma mais consciente e tornarmos o inconsciente da vida também mais consciente. Acho que é o objetivo Sim, principal. concordo plenamente contigo. Olha, e aproveito para te perguntar, como é que tu chegaste a ter interesse por aprofundar este lado mais invisível da vida? Foi algo que chegou até ti, ou tu genuinamente sempre tiveste interesse nele? Uhum. Olha, eu desde muito nova que me questiono muito sobre de onde é que nós vimos, quem é que nós somos, o que é que nós estamos aqui a fazer, para onde é que nós vamos. Então acho que essas questões acabam por nos Boa levar tarde. a dado momento para um aprofundamento de todos estes temas. E acho que ali na minha adolescência começou a tornar-se muito palpável Uhum, todas estas questões. E depois, quando eu chego a um momento da minha vida em que já tinha o suposto checklist de casa, trabalho, um carro, essas coisas todas, eu pensei, não, não pode ser só isto. Definitivamente não pode ser só isto, porque senão é o quê? Vamos estar a repetir isto todos os dias da vida toda? Ok. Até pode, para algumas realidades, resultar, mas para a minha realidade específica, para a minha individualidade, para a minha história, que eu sentia que tinha que ser mais do que o individual também, eu comecei a perceber que não pode ser só isto, então comecei a aprofundar no estudo de todos estes temas e foi assim, resumidamente, muito resumidamente, que tudo chegou à minha vida. Depois, obviamente, vendo o impacto, principalmente, não era principalmente o que eu quis primeiramente, da constelação na minha vida, eu comecei a perceber, não, isto definitivamente não é só isto. E pronto, eu comecei a aprofundar todo este estudo, primeiramente na constelação, na consciência sistémica, uhum. na influência do sistema familiar e até depois expandindo de todo o sistema que é a vida, não só o familiar, mas também o país, o mundo, tudo. E depois transitei, digamos assim, não transitei, juntei aqui a componente da hipnose clínica para aprofundar ainda mais, ainda um pouco mais nestas dinâmicas invisíveis do inconsciente, mas que têm muita força e que nos movem, queiramos ou não. Acabam por ter muito impacto e eu vejo isso em sessões todos os dias. Sim. Olha, é engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa um bocado profunda nisto. Parece que tinha sempre um conceito muito invisível, sempre. ahm, Havia qualquer coisa em mim que me expandia e sempre que eu achava sempre que isto éramos mais, que havia muito, muito invisível que não víamos. E é engraçado que quando era pequena até tinha sempre aquele receio de não querer saber tudo. Eu lembro-me que muito quando ia dormir, porque algumas vezes eu parece que sentia que o meu corpo saía do meu corpo e então era quase como, ai, por favor, não me mostrem nada, não quero ver nada, quero estar segura, sempre houve assim um lado místico, quase de ai, nem quero ver, porque é tanta coisa que Sim. eu não consigo dominar. E então era sempre um lado fascinante ao mesmo tempo, de tentar perceber um lado oculto, um lado misterioso, mas Uhum. também muito receio, tipo, ah, isto pode ser coisas que eu não domino, que eu depois não tenha nem coragem, nem capacidade para as dominar mesmo, acho que é esta a expressão certa, Uhum. então houve sempre assim um bocado de receio. E depois, à medida que fui crescendo e estudando, e sobretudo na cadeira de psicologia, até no 11º ano, em que damos a mente, não é? A parte do inconsciente, sempre levei isto tudo muito de um lado científico, não é? Uhum. Perceber as várias camadas da mente e como funciona, mas nunca houve uma percepção realmente prática de que Uhum. realmente nós somos regidos maioritariamente por um lado inconsciente. Porque eu sempre fui-me tornando cada vez uma pessoa mais racional, em que, mesmo até a minha formação e tudo, muito vocacionada para o coaching e que conseguimos fazer tudo, e um lado mesmo muito mental e mentalizar e fazer, e um lado muito de força. Portanto, acho que sempre foi muito, tinha que ser forte, e que conseguia programar tudo. E só realmente quando, numa fase em que o meu corpo ficou muito debilitado, é que consegui, efetivamente, para além de perceber na pele, mas começar a perceber efetivamente o que é que são estes conceitos de padrões, o que é que vem da nossa ancestralidade, sobretudo o nosso sistema familiar, que traz muitas coisas ao de cima,
e comecei a achar isto tão fascinante. Comecei a ver que realmente é incrível como é que o invisível se manifesta de uma forma tão precisa, não é? É como se ele tivesse sempre, fosse sempre permanente, sempre constante. Um, e, e é muito curioso, à medida que vamos estudando mais, começamos a ver realmente as ferramentas e este lado, às vezes, de conectar-te com o outro e conseguires ver os espelhos que aquela atitude manifesta em ti e revela em ti, que pronto, que acho mesmo fascinante e acho que quanto mais falo e quanto mais estudo e quanto mais percebo disso, mais vejo que há muito ainda para Uhum, descobrir e até de entender. uhum, E é bonito como às vezes tudo vem de um lado subtil, de um lado mais invisível, portanto. uhum, Às vezes, quando chega a uma materialização, não é, concreta, já teve em muitas camadas anteriores e, de facto isto fala-se muito que somos uma cebola, não é? Somos constituídos por camadas e eu cada vez mais constato isso mesmo. uhum. Eu quanto mais estudo, quanto mais me aprofundo e quanto mais vou vivendo também dentro de todas estas temáticas, na minha realidade eu mais sei que nada sei, não é? Mais sei que mais informação vai surgindo a cada momento. E claro que nós podemos achar que são só teorias, não é? Ou podemos decidir olhar, já que estamos aqui, já que temos que viver esta experiência, já que temos, quer dizer, acho que ninguém nos obriga, não é? Mas pronto, já que cá estamos, já que temos o privilégio de viver, para mim é um privilégio, não é? De receber esta bênção que é a vida, que possamos fazer de forma tão consciente e tão leve quanto possível, não negando nada, não negando todos os desafios que nos vão surgindo, porque, como tu dizias, quando nós começamos a olhar para estes temas, depois de ver também já não dá para desver. Depois, quando começas a ter uma perspectiva de que, ok, ainda que eu possa não acreditar a 100% nisto, não é? Não estou a dizer que é a minha realidade, mas tu falaste aí da questão de, no passado, seres muito mental, aqui muito a questão corporativa também, muito isto diria até pragmatismo, não é? Um mais um são dois, isto é ciência, a ciência prova que um mais um são dois, portanto eu acredito nisto e tudo o que seja possível de provar, eu guio-me por isso. E está tudo bem, eu Uhum, acho que nós não devemos desvirtuar nenhuma corrente, digamos assim, acho que devemos seguir aquilo que faz mais sentido para nós a cada momento e se calhar a dada altura vamos perceber que nada está separado e tudo fala sobre o mesmo, só que de formas diferentes. Então, neste caminho de nós conseguirmos perceber o que é que faz mais sentido para nós, acho que podemos, independentemente de acreditarmos a 100% ou não, estarmos disponíveis para ouvir que, ok, hum, se há uma vertente que nos diz que nós temos mente consciente, mente inconsciente, dinâmicas conscientes, dinâmicas inconscientes, e nesta parte do inconsciente que nos fala de inconsciente individual, familiar, coletivo, e que tudo isto tem força, que tem impacto na nossa realidade, deixa-me estar disponível pelo menos para ouvir e ver se isto ressoa comigo ou não. E a partir daí fazer com essa informação aquilo que faça então mais sentido para nós a cada momento. E acho que também foi assim que eu fui, e que vivo, na verdade, não é? Porque é como te digo, quanto mais estudo, quanto mais ouço, mais sei que se calhar eu não sei assim tanta coisa, mas dentro daquilo que eu vou sabendo, se eu puder partilhar e puder de alguma forma eu contribuir com essa partilha, seja aqui neste contexto mais descontraído, como tu disseste, seja num contexto mais organizado, mais estruturado, de que há efetivamente aqui um trabalho que se começa de uma ponta à outra nos acompanhamentos, por que não fazê-lo, não é? Porque eh, quando tu vês o impacto que tem na vida da pessoa, tu sentes o teu, ok, mas o teu é o teu processo, tu estás lá nas tuas coisas, não precisas de contar a ninguém, estás a fazer o que estás a fazer. Mas quando tu, na perspectiva de alguém que está a acompanhar um processo, tu vês de facto as peças que se juntam e o impacto positivo que aquilo está a ter na vida da pessoa, porque a pessoa se permite, não é? É preciso também ter aqui esta ressalva. hum, eu pergunto-me como não acreditar, não é? Como não sentir que de facto há aqui algo mais que nos move e que tem impacto na nossa realidade. Portanto, acho que estas lives, estes momentos que vamos ter, também servem muito para trazer estas partilhas e elucidar quem queira ser elucidado, quem queira contactar com estes temas de uma forma, ainda que descontraída, organizada, e que faça sentido numa perspectiva de ser
diria que desmistificada, diria que desconstruída e Isso mesmo. simplificada, tanto quanto possível, face à linguagem de cada uma de nós, à vivência de cada uma de nós e à experiência de cada uma de nós. Portanto, sempre desta perspectiva de que, ok, nós podemos acrescentar, mas é só isso, porque depois cada um faz o que quer com a informação que nós vamos entregar aqui. Sim, é mesmo isso. É trazer, lá está, um pouco de informação para a própria pessoa ter que começar o seu processo. Muitas vezes, há pessoas que entram nos processos sem saber de nada, confiam, são, de forma inata quase, confiam na vida e na experiência. Há Uhum. outras que, se calhar, um bocadinho, eu revejo-me nessas, que gosta de entender. Dificilmente vão às cegas para qualquer experiência ou para qualquer processo, digamos assim. Gosto sempre de entender um bocadinho mais. Cada vez menos, na verdade, também tenho evoluído nisso e às vezes é preciso realmente confiar na vida. Mas eu acredito que a informação ajuda muito, tanto em termos de segurança como até de responsabilidade. A pessoa já Uhum. sabe de antemão que aquilo que vai provavelmente numa consulta ver um, tem sempre inerente uma responsabilidade e, como tu disseste, quando se vê já não dá para desver. Portanto, quando eu sei realmente o que é que está por trás de um comportamento meu ou de um resultado meu, digamos assim, é minha responsabilidade, portanto, olhar para ele Escolher, e tentar, sim. exato, é uma escolha, não é? Esta Uhum. responsabilidade é efetivamente isso, é a opção de escolher aquilo que se quer continuar ou não. E também, Uhum. lá está, às vezes ainda não é um momento, é isto, vamos adquirindo as ferramentas, não é? É como temos uma mochila cheia de ferramentas e lá está, quanto mais vamos tendo, mais nos conseguimos adaptar ou construir novo ou modificar aquilo que já está e assim sucessivamente. Uhum. Olha, Ainda esta é a deixa-me só, nossa proposta. Ah, diz deixa-me só sim. dizer que ainda que ter questões e fazer muitas questões e querer ter aqui alguma certeza e alguma segurança, eu não acho que haja nada de errado nisso. Depende é de que lugar é que nós estamos a fazer isso. Quando nós estamos a fazer isso de um lugar de que, se nós entramos num processo e se nós começamos a fazer muitas perguntas, quase que para testar a pessoa, quase para controlar do outro lado, eu consigo controlar o que é que está a acontecer aqui nesta troca, não é? Falando especificamente quando estamos em sessões um para um ou não, ou em grupo, quando eu tento fazer isso de um lugar de desconfiança, de que eu vou encontrar aqui qualquer coisa que não faz sentido, vou encontrar aqui algo que não bate certo, vou fazer aqui muitas perguntas, mesmo que inconscientemente nestas dinâmicas, vou fazer aqui algumas perguntas que me provem que eu estou certa de que isto está tudo errado. Está tudo bem, cada um tem o seu processo e cada um vai percebendo que quanto mais caminhamos também, como eu dizia há pouco, mais vamos tendo consciência de que não há necessariamente verdades absolutas, né? Ainda que a ciência diga que prova e que um mais um são dois. Quem nos diz que daqui a uns anos não vem alguém, um matemático, que nos diz assim, olhem, descobri que um mais um não são dois, que um mais um são, sei lá, dois e meio. Né? Então, deixar aqui em aberto que não é necessariamente sobre fazer questões, na minha perspectiva, que eu própria gosto de entender, tem que fazer sentido para mim. Não é o sentido absoluto, é para mim tem que fazer sentido. Tu podes me dizer uma palavra e eu estou, ok, encaixou, fez sentido. E podes me dizer 100 e eu continuo sem perceber nada. Então, não necessariamente é sobre fazer questões, sobre, ok, eu quero procurar respostas, eu acho que isso é bom, de nós termos interesse e saber ao que vamos, ainda que possa haver momentos em que somos tão guiadas e tão amparadas que nós percebemos que fomos, olhando para trás, fazemos a retrospectiva e eu não percebi nada como é que cheguei aqui, mas sinto que é exatamente aqui que tem que estar. Para mim é sempre uma mistura disto, não é? De ok, eu vou fazer questões, perceber o que é que faz sentido para mim, mas também me vou permitir sentir o que faz sentido para mim, não só com a mente consciente, mas com o coração, é nesta ligação de eu posso fazer questões e com o meu mental eu posso juntar as peças, certo? Mas o que é que eu faço com o que eu sinto? Se eu estou a juntar as peças com o mental e o mental me diz que é para a esquerda, mas eu estou a sentir que é para a direita, como é que eu vou chegar a este meio termo, então, de honrar o que eu sinto e de honrar também o meu mental?
E acho que estas partilhas que vamos ter aqui também acabam muito por ajudar nesta questão do caminho do meio, de não desvirtuar o que é o raciocínio lógico, o mental, mas não nos esquecermos que aquilo que percorre o nosso corpo é muito mais do que isso. As emoções, as sensações, os sentimentos que nós temos, muitas vezes vão muito além daquilo que é o compreensível e daquilo que é o isto mais isto dá isto. Portanto, fazer só aqui, deixar aqui este parênteses que para Não, mim, mas eu acho que é espetacular, porque olha, eu revi-me em muito daquilo que tu disseste. Eu lembro perfeitamente, a primeira vez que fui, eu estar com aquela sensação mesmo, agora quero ver, sim. E sabes que ainda hoje há muitas coisas que aconteceram em sessões que eu tive há muito tempo atrás e que eu na altura duvidei e que disse: não, 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 isso não sou eu. Muito bem, isso faz sentido, até faz sentido, mas não, não, não sou eu. E hoje eu digo: pois, então se calhar aquilo era mesmo para mim. Fazia se sentido. calhar, se Se calhar. calhar, percebes? E isto faz mesmo parte do nosso caminho, porque no início, realmente, eu acho que até uma questão de defesa, não é? Temos realmente uma postura que é sempre de género, não, não sei muito bem, eu vou, é quase como eu vou acompanhar a amiga, não é para mim, é a amiga que precisa, não Exato, é? tem Aquela, uma pessoa que exato. quer saber se. E lembro-me também, numa constelação que participei em grupo, estar o marido de uma participante e ele não queria participar, estava só a acompanhar. Mas, entretanto, a pessoa que estava a ser constelada escolheu. E ele foi questionado se queria ou não ser representante, e ele, naquela hora, disse que sim. Sabes, ele estava super cético, a achar mesmo que era um. Lá está, que era tipo um teatro que as pessoas que entravam ali a representar não sentiam nada daquilo. Quando ele entrou e começou a sentir, foi realmente uma pessoa que conseguiu sentir, porque também o não sentir também é uma reação e pode acontecer, mas ele sentiu bastante e E no também pode ser final informação. Dependendo da é isso, constelação, também pode ser exato, informação. pode ser informação, não é? Porque muitas vezes há pessoas que não sentem, ainda não estão conectadas com o corpo e é o que está ali a ser revelado, não é? Mas ele ficou o maior fã. Depois era o que vendia, entre aspas, maior as constelações. Não, vocês têm que experimentar. Ele começou a ficar tão fã porque realmente, por muito que nós podemos estar na teoria e debruçarmos os conceitos, até aquilo que cientificamente é provado, nada como experienciar. Porque, de facto, Uhum, quando sentimos, quando o nosso corpo se manifesta, não há dúvida. E até eu acredito mesmo que a maior cura é quando aquela que tu sentes no teu corpo que foi libertado. uhum, E eu considero que um trabalho bem feito é sempre aquele em que a pessoa conseguiu sentir, mais do que aparentemente está resolvido ou mentalmente a pessoa resolveu, não é? É sentir no corpo que, não, agora sim, eu resolvi, eu estou em paz ou sinto essa libertação. uhum. Portanto, Ainda acho que que às sim, vezes a acho pessoa que não isso, consiga pôr em palavras, não é? Ainda que às sim. vezes seja. Às vezes é muito difícil, porque realmente muitas vezes não há palavras que caibam nisso, nesse sentimento ou nessa Uhum, sensação. uhum, Tudo aquilo que vai realmente no invisível, eu acho que às vezes não conseguimos colocar em palavras, ou pelo menos eu vejo que há muita dificuldade em a pessoa uhum. descrever aquilo que está a viver ou a sentir. Sim, eu também venho de um background muito científico, não é? E portanto, sempre vivi muito nessa de eu tenho que ter provas que as coisas são assim. E é engraçado que eu, outro dia estava a refletir sobre isto e a escola onde nós fizemos a nossa formação de hipnose clínica, de hipnoterapia, hum, é curioso que como as coisas depois também se encaixam, não é? Que eles têm muito esta vertente da parte espiritual, mas também trazem muita evidência científica. Trazem muitos autores e juntam muito estes mundos de, ok, a espiritualidade, vamos chamar assim, diz-nos isto, esta técnica até pode parecer mais espiritual e aponta para esta e esta constatação, vá, digamos assim. Mas depois também trazem aqui muitos autores que de uma vertente mais científica, vá, não querendo ser repetitiva, acabam por vir corroborar e acabam por juntar aqui estes mundos de uma forma que foi bastante interessante, né? Que para mim foi, porque eu depois olhei para trás e percebi que
eu não fiz uma grande escolha na escola onde ia, ou seja, eu não fui, vou ver quais escolas é que existem e vou ver qual é a melhor. Vou ver qual é que faz mais sentido para mim. Não, eu contactei com aquela, eu li o que estava lá naquela landing page, na informação, aquilo fez sentido para mim naquele momento. Era aquilo Uhum. que eu dizia há pouco, eu não preciso de, neste momento da minha vida, isto não tem que estar certo para todas as pessoas, para mim o que faz sentido, e lá atrás, quando eu fiz a formação, o que fez sentido foi se isto está a fazer sentido para mim neste momento, para que é que eu vou procurar mais escolas? Para que é que eu vou ver? Exato. Não, esta é boa, mas se calhar ainda há uma que é melhor e muito mais renomada, sei lá, né? É sobre seguirmos, ok, está a fazer sentido com a mente e com o coração também. Então eu tomo esta decisão de dar este passo naquele momento, sem grandes pesquisas, digamos assim, e olhando para trás, como nós estávamos a dizer, eu junto as peças e percebo que de facto vem honrar esta vertente ok, eu tenho este background muito científico, então eu acho que ele nunca vai sair da minha realidade, aqui pelo menos nesta realidade. Mas também tenho muito esta vertente de cada vez mais começar a trazer o sentir para a minha vida e o deixar-me guiar pela intuição, como queiramos chamar. E foi curioso depois, a dado momento, perceber que, olha que engraçado, esta escola tem Acho que li pessoas. mesmo bem. Isto quem? Exato, Como é que é possível? Parecia que alguém sabia. exato. É isso. E também é assim que o invisível se move, também é E assim sim. que. E rendemos-nos, sabes? Às vezes é isso, quando olhamos para o nosso percurso, não é? Rendemos-nos e conseguimos perceber que, de facto, às vezes, hum, lá está, há aquela parábola, não é? Em que há os passos que vamos vendo as pegadas da areia e quando olhamos para trás vemos que havia, em vez de duas, quatro pegadas, não, em vez de quatro pegadas havia duas, portanto era sinal que Deus tinha pegado ao colo a dado momento e nos momentos mais difíceis. E às vezes eu acredito muito isso, há realmente uma mão invisível que nos ampara e que por muito que pareça que é doloroso e que as coisas são duras de encarar e de ver, não podemos cair nesse lugar de vítima, não é? De sermos vítimas da nossa própria história, mas também perceber que fomos bem encaminhados, que temos que honrar o nosso próprio percurso e que isso foi fundamental para estarmos onde estamos, para termos o conhecimento que tivermos uhum, e é muito aquilo que também a visão sistémica nos traz, não é? Honrar o nosso caminho, honrar quem veio antes de nós, não é? uhum, uhum, Portanto, isso lá está, é bonito de se ver quando estamos no desenvolvimento pessoal, porque uhum, vamos passando por certas fases e há fases em que não conseguimos ver alteração ou parece que tudo está na mesma, está estagnado, não é? Ao fim se calhar de teres desenvolvido tanto, sentes que ai, ainda não sei nada, ainda estou na mesma, ainda caio nos mesmos erros ou erros muito idênticos. E pronto, e realmente às vezes precisamos de sair, não é? De sair, expandirmos um bocadinho o nosso olhar e vermos o pão percorrermos o crescimento não é uma linha reta, é mesmo uma espiral, e por muito que possa parecer que a vista é a mesma, mas estamos um bocadinho mais altos, não é? uhum. Mais altos ou mais aprofundados ou mais alinhados, como queiramos, sim. Porque eu acho que nós nunca estamos exatamente no mesmo nível, digamos, não é? O desafio que eu tenho neste momento, por muito que ele pareça exatamente igual àquilo que eu tinha há 5, 10 anos atrás, eh, a pessoa que está internamente mais organizada nunca vai olhar para ele da mesma forma, ainda que não tenha consciência disso. E acho que é importante nós fazermos estas retrospectivas para perceber que, de facto, ainda que o desafio possa parecer o mesmo, seja ele qual for, a forma como ele se apresenta, se eu puser as coisas em perspectiva, eu efetivamente não estou a responder exatamente da mesma forma, não é? A questão de, mas aquela pessoa ainda me irrita. Ok, mas se há uns tempos atrás a pessoa irritava-te e tu respondias em 1 milissegundo, quanto tempo é que tu demoras agora para reagir? Realmente agora não respondem 1 milissegundo, respondem em 2 segundos. Mas é 2 segundos. Não, mas repara, há uma evolução. Mas isso se calhar é estás a ser muito positiva. Não, há uma evolução, és tu que me estás a dizer, não sou eu que te estou a pôr esse tempo na cabeça. Estou a dar um exemplo, não é? Sim, Então é sim. conseguirmos perceber mesmo que no que parece pouco, se nós formos olhar e e pusermos em perspectiva, nós percebemos que de facto há evolução. Não dá como não irmos evoluindo, irmos juntando estes ganhos, digamos assim, se assim quisermos chamar.
E temos que ser mais brandos e mais brandas connosco mesmos também, não é? Não é querer eliminar o problema, não é querer eliminar a pessoa que irrita. Ok, é perceber, a pessoa está lá na vida dela, o que é que ela te irrita ainda? O que é que ainda mexe? Às vezes nem é o mesmo tema, às vezes há 5 anos irritava o facto da pessoa ser, sei lá, muito manianta. Vou dar um exemplo. Tem a mania. Agora já não é isso que me irrita, agora já é outra coisa. Então, se calhar, não é a pessoa, né? E vamos sempre expandindo consciência, mesmo que seja de segundo em segundo, dando este exemplo de que, desta questão de, eu irrito-me muito facilmente com aquele determinado tema. Se calhar agora irritas tem 10 minutos e o ano passado era em 1 segundo. Dar aqui mérito a nós Uhum. mesmos e ao nosso processo. Porque ninguém pode fazer isso por nós, por muito que nós possamos dizer à pessoa: olha, parabeniza-te, honra esta tua vida e honra este teu progresso que estás a ter a cada sessão, a cada ano, mesmo que não haja acompanhamento nenhum, não é? Mesmo que nunca a pessoa tenha feito absolutamente nada do que é desenvolvimento pessoal, seja psicologia, psiquiatria, hipnose, constelação, nunca fiz nada. Tá, há evolução na tua vida na mesma, olha para trás e vê o tanto que já percorreste, não é? Não acredito em nada disso, tá? Então como é que te sentes? Essa é a bússola. Se não queres acreditar em nada, repara só, como é que te sentes? Estou muito mal, muito angustiada, muito ansiosa. Então escolhes. Queres continuar por esse caminho ou queres abrir um pouco as possibilidades e deixar entrar algo, alguma coisa mais, não é? Ou, estou muito bem, estou muito feliz. Perfeito, então continua conforme estás. Nós temos sempre pelo menos duas escolhas, que é eu vou continuar, eu estou terrivelmente mal ou terrivelmente bem, incrivelmente bem. Ok, então eu posso continuar por aqui ou eu posso decidir abrir um bocadinho a porta para algo novo, abrir espaço, seja para o que for. Não tem que ser uma coisa muito mística, não tem que ser hipnose, não tem que ser constelação. Pode ser uma coisa que faça mais sentido, que seja mais próximo do que faz sentido para a pessoa naquele momento. E acho que também é nestas partilhas que vamos tendo, felizmente a internet tem destas coisas boas, não é? Expor-nos a pessoas, sejamos nós ou outras pessoas, que falem sobre isto, que acaba por nos expor a estes temas e que nós podemos até gratuitamente, não é? Perceber, ok, isto está a fazer sentido para mim este assunto, não está, pronto, não está a fazer sentido agora, ponho, reservo aqui do lado, mais à frente pode ser que eu vá lá repescar aquele tema de que aquela pessoa me trouxe e que agora seja uma peça que eu preciso para o meu caminho. E é isso, acho que o nosso contributo vai ser muito assim, não tem que fazer sentido, esta é a nossa visão neste momento. Daqui a um ano nós podemos estar a falar e ter novas concepções dos temas, está tudo bem, permitirmos-nos também ir nesta fluidez, de não, é isto e é isto a vida toda. Esta rigidez, não, é aqui, não. O que faz sentido para nós partilhar neste momento é isto, e vamos indo, caminhando e construindo cada vez mais eh, conceitos, o que quisermos dizer, que faça sentido para nós. A bússola é, ok, eu não acredito em nada, tá, mas como é que te sentes? Qual é a sensação? O que é que percorre o teu corpo a maior parte do tempo? Algumas pessoas nem sabem, não é? Outras têm noção que andam muito ansiosas, muito estressadas, muito tristes, muito amarguradas, muito angustiadas. Tá, então podes escolher continuar assim ou ir por outro caminho. E acho que Isso estas mesmo. nossas partilhas também vêm aqui muito deste lugar de isto não tem que fazer sentido para quem está a ouvir. Vamos dar o nosso melhor para juntar informação que seja dentro disto que nós falamos, não é? O sentir, a sensação e a razão, o mental também, trazer aqui este equilíbrio entre as duas partes, porque tanto tu como eu temos muito aqui este passado, diria, este histórico desta mente muito ativa. E eu pessoalmente não quero que ela deixe de estar ativa na medida que faça sentido para mim a cada momento, né? Mas este equilíbrio de, ok, conecta-te com o teu sentir, dar aqui alguma explicação para acalmar a mente, dar uma explicação, tanto quanto nos seja possível dos temas, uma explicação lógica, vá, digamos, mas também apelar aqui a esta conexão com o sentir. E faz sentido? Faz. Não faz? Tudo bem. Amigos Sim, e amigas à mesma, exato. Isso mesmo. não É é? realmente termos aqui presente esta tríade, não é? De mente, espírito Corpo, mente, e espírito, corpo, mente e alma. espírito, exato, sim. Olha, também temos uma proposta de, no final, darmos sempre um exercício ou um algo prático que possam aplicar no momento, de forma a que seja uma live construtiva e um bocadinho mais prática, digamos assim. E hoje tinha como proposto, eu acho que é a ferramenta que todos nós temos, que é fundamental e que muitas vezes é desvalorizada, porque, como é tão acessível a todos e é constante, mas é considerada das ferramentas mais poderosas
poderosas, a que tem salvo mais vidas humanas, por incrível que pareça. Ela foi desenvolvida pelo Heart Math Institute, portanto, é a coerência cardíaca, é a, principal, a primeira ferramenta que eu dou logo a todos os meus clientes, porque é mesmo muito importante, e ela só se torna tão. Como é que é o termo? Agora não me vem a ideia, mas ela só se torna tão aplicável, digamos assim, a quem tem este hábito de a praticar. Portanto, o difícil da ferramenta é mesmo criar um ritual de prática diário. Consistência, não Porque, é? Na aplicabilidade. sim, a aplicabilidade, ou seja, em momentos de stress, de um ataque de pânico, de qualquer acidente, de uma dor aguda, alivia imenso, portanto, salva vidas, é incrível. E é tão simples como respirar. Portanto, aqui é ter uma respiração consciente. Basta respirar 4 respirações, portanto, aqui a base é sempre 4 respirações, em que a inspiração é de 4 segundos e a expiração é de 8 segundos. Portanto, é ter esta respiração consciente, programem no telemóvel. Há quem diga, e eu acredito que é muito mais fácil quando juntam um hábito em que já está super implementado, quando querem criar um hábito novo. Por exemplo, sempre que vou lavar os dentes, eu faço esta respiração. E isso vai-vos ajudar num momento em que veem que estão a ficar ansiosos, ou tiveram uma discussão, ou estão no meio de uma discussão, ou caíram de bicicleta, ou estão com alguma dor, qualquer coisa. E já sabem implementar a respiração porque a praticam diariamente. Portanto, isto lá está, é considerada a ferramenta que mais simples e mais poderosa de todas. E é isso, portanto, é este a minha proposta para hoje. E terminamos aqui. Queres acrescentar mais alguma coisa, querida? Não, é isso, acho que para início, para abertura deste trabalho, digamos assim, acho que está explícito, mas se não estiver, também podem sempre deixar nos comentários, porque a live vai ficar gravada. Sim, Portanto, podem sempre deixar nos comentários se tiverem alguma questão. Tu também há de guiar nos stories para dar espaço, como tu disseste, para colocarem questões e para depois também as nossas lives serem tão de encontro às dúvidas que existam quanto possível. Sobre a respiração, acho ótimo. Eu também costumo falar muito sobre isso nas sessões e nos acompanhamentos. A maior parte das pessoas não para respirar, nem sequer se lembra que a primeira coisa que nós fazemos quando chegamos ao mundo é precisamente respirar, não é? Tem que haver um choro e para nós manifestarmos esse choro tem que conseguir respirar. E quando a pessoa não está habituada a respirar, só o inspirar e expirar profundamente é doloroso e é desafiante conseguir inspirar pelo nariz. A pessoa faz um esforço gigante para conseguir, quase que nem entra, é uma coisa simples que é inspirar e a expirar profundamente, há aqui quase que parece que vai ter que fazer aqui uma grande equação matemática para é só inspirar e expirar. Só, digo eu, deste lugar que já está mais conectada com tudo isto. Portanto, também para quem for um desafio fazer este exercício, não se sintam mal por isso, deem a vocês mesmos a oportunidade de se acolherem neste caminho de conexão porque é o momento de cada um e está tudo bem e podemos sempre, como dissemos ao longo desta live, escolher fazer diferente, ser ligeiramente diferente. E é isso, esta respiração vai abrir aqui e expandir também esta abertura destes nossos encontros. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos sim, comentários. claro Está que bem? sim. Então, um bom resto de dia e um grande beijinho. E voltamos para a semana, terças-feiras, às Beijinho, 12h21. obrigada. Beijinho. Beijinho, até já, Tchau, até já. tchau.